Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos hoje na quinta-feira, um dia praticamente depois que se encerrou o carnaval. Ontem foi a chamada quarta-feira de cinza. E o assunto que eu acho que mais chamou a atenção, principalmente dos evangélicos, nesses dias de carnaval, foi a respeito dos blocos de carnaval que participaram do carnaval evangélico. Segundo a informação que passam, ou o propósito seria esses blocos, entre aspas, evangélicos, aproveitar esse período de festividade e anunciarem e pregarem a palavra de Deus. A mensagem que se passa é que o objetivo seria esse. Eu até li diversas matérias e uma delas me chamou muita atenção, que foi para a avenida nesse carnaval aqui em São Paulo, o maior bloco evangélico de todos os tempos que uma determinada igreja pôs na rua. E estive observando detalhadamente as suas vestimentas, os seus instrumentos, os gingados, entendeu? São todos de carnavalescos. Mas a mensagem que passam é que o objetivo é evangelizar. E o discurso, de um modo geral, meus irmãos, é permitido ou não, é bom ou não é? Eu vou expor a minha opinião, meus irmãos, e eu quero que a minha opinião ela tem que estar balizada na palavra de Deus, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A minha forma de pensar é que nós não devemos usar as armas do inimigo. Nós temos 54 semanas no ano e sobra no mínimo 53 semanas para que nós possamos evangelizar. Ah, mas evangelismo nessas 53 semanas, eu faço evangelismo, ótimo. Mas observa-se que dá uma ênfase nessa semana de carnaval, uma evangelização mais integralizada com o momento. Eu particularmente, meus irmãos, tenho as minhas dúvidas com a eficácia dessa evangelização, porque, como eu já disse e repito, você está utilizando as armas do inimigo, e você está no território do inimigo, e com certeza absoluta, quem leva vantagem é o inimigo, que conhece melhor que você as armas dele. Eu tenho observado que em raras exceções, existe uma ou outra conversão genuína. Existem grupos de orações que saem desses blocos para orar por A, por B, por C, todo mundo quer oração, sem problema nenhum. Não precisamos, o que precisamos entender é que na avenida, nesses dias de carnaval, tem muitas pessoas que são egressos da igreja evangélica, estão afastados da igreja, conhecem as suas falhas e eu vejo a oportunidade, eu quero oração, ok, sem problema nenhum. Mas o resultado final às vezes é pífio, a verdade é essa. Mas eu já vi e vejo alguns irmãos que me questionaram e me questionam, citando 1 Coríntios capítulo 9, e versículo 22, eu estou lendo na versão Bíblia King James atualizada, e ela tem uma versão um pouco diferente da que você está acostumada. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, 22. Paulo falando, para os fracos, tornei-me semelhante fraco. Para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Pronto. Então, meu irmão, aí, Paulo se fez de fraco para ganhar todos. Aí o meu questionamento é o seguinte,
É isso que você precisa prestar atenção hoje em dia, meus irmãos. A teologia liberal, ela está tira textos dos seus contextos. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Então, o que Paulo está falando aqui? Para quem ele está falando aqui? Quando ele se fez fraco? A hora que você, no mesmo livro, na mesma carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, do 1 ao 13, está o contexto desse versículo que ele fala aqui, no capítulo 9, versículo 22. Porque no capítulo 9, Paulo começa do versículo 1 ao versículo 14 a discorrer sobre os direitos dos apóstolos. Aí no mesmo capítulo 9, do versículo 15 até o 22, visão e missão de Paulo. Paulo está se referindo aqui, o contexto de uma forma geral, ele começa no capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Que fica claro na hora que você está lendo que Paulo não está falando para o mundo. Paulo não está falando que se fez mundano para ganhar os que estavam no mundo. Não é isso que Paulo está falando. Porque usa-se o argumento que eu preciso estar no meio deles para ganhar eles. Mas espera aí eu faço a seguinte pergunta. Então eu vou me prostituir para ganhar as prostitutas? Então eu vou ser um corrupto para ganhar os corruptos? Então eu vou ser um marginal, um ladrão, para ganhar os ladrões? É isso. Porque senão o princípio seria o mesmo. Meus irmãos, eu não preciso estar no meio deles para tentar ganhá-los para o Evangelho. Esse versículo, tirado do contexto, dá essa impressão. Mas não é isso. Não é para o mundo, não é para os mundanos que Paulo está falando. A hora que você começa a ler o capítulo 8, Paulo começa a falar do que se refere a alimentos sacrificados a ídolos. Então ele faz uma explanação, a pessoa, o versículo 2, quem imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, tem o pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus e Pai, de quem tudo precede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Quem é esses todos que não conhecem essa verdade? Não é o mundo. Presta atenção. Alguns ainda acostumados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Quem é esses que Paulo está falando? Vamos continuar. Versículo 8. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. 9. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Quem são esses fracos, então, irmão José? Versículo 10. Porquanto, se alguém que tenha consciência fragilizada vir a ti, que tem este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Versículo 11. É assim, esse teu irmão, mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, pecas contra Cristo. Concluindo,
Se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. É para o mundo que está falando isso aqui? Ou está dando o ensinamento para os irmãos? Ou esse fraco se refere ao novo convertido, aquele ainda que está começando no caminho do evangelho? Então esse versículo citado, a princípio está aqui, mas Paulo diz que se fez fraco para ganhar os fracos. Não, meu irmão, não serve para a sua justificativa. Lamento dizer, meus irmãos, mas tem muitos que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu deles. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente.